Boa noite, meninas, tudo bem? Tá quente, mal iluminado, mas foi o horário que eu consegui para falar um pouquinho com vocês. Essa abertura do canal foi importantíssima. Para mim, eu estou muito feliz de poder trazer vocês para mais perto desse ciclo maternal, que é maravilhoso. E com isso, tentar passar um pouco desse acolhimento que eu tenho recebido virtualmente, falando de outras mães, porque às vezes esse acolhimento virtual foi até maior do que de muitas mães que você tem por perto. E olha que não são poucas. Mas esse vídeo é sobre isso, sobre esse empoderamento materno e esse empoderamento feminino. É muito importante. Isso é uma coisa que tem que ser dita, porque às vezes a gente não age de certas formas porque a gente não tem conhecimento. Eu vou falar isso de exemplos muito próximos ou de experiências pessoais. Depois, desde que eu pensei em me tornar mãe, eu acho que meu ponto de vista em relação às coisas mudou muito. E eu, como mulher, sabe? Nossa, eu fico até meio emocionada de falar sobre isso às vezes, porque essa força ancestral, esse sagrado feminino que a gente tem e que às vezes a gente não descobriu, ele fica muito aguçado quando você se torna mãe. Ao mesmo tempo, que vem uma carga enorme de responsabilidade, de culpa. Culpa, vocês estão acostumados com essa palavra. Eu sei que estão. Culpa. A gente sente isso em todas as atitudes que a gente tiver. Por mais que você tente amenizar isso de uma forma ou de outra, você tem que abrir mão de alguma coisa. E abrir mão dessa coisa te causa culpa. No meu caso, por exemplo, eu já ouvi muito comentário preconceituoso sobre criação de filhos, no geral. Hoje eu tenho as minhas 2 filhas e eu trabalho fora, mas nem sempre foi assim. Eu fiquei com Isis, a minha filha mais velha, até ela completar 1 ano de idade. Depois eu voltei a trabalhar e coloquei ela na creche em que ela está até hoje. E na creche que Helena foi mais cedo, né? Helena, minha segunda filha, para quem não sabe, ela já foi para a creche com 5 meses, 6 meses, quando terminou o tempo de amamentação exclusiva. E nesse meio tempo eu já ouvi, tipo, nossa, mas você deixa a sua neném tão pequena assim na creche? Ai, que horrível. Mas eu já ouvi também, nossa, mas você fica em casa e não trabalha? Mas você não pode colocar a sua carreira em xeque por causa da sua filha. A vida tem que correr. Então, nesse meio tempo, eu vi até um post, algumas das meninas vão lembrar desse post, que uma pessoa da área da psicologia, psiquiatria, não me lembro, comentou que é muito importante que as mães, elas não se submetam a essa perda de identidade, que elas continuem saindo, que elas continuem se socializando, sabe, se dedicando à sua imagem. Olha, nesse meu mundo aqui, isso não se condiz, não. E eu acredito que vocês também não vão se identificar com essa realidade, não. É complicado, gente. Ser mãe cansa, sabe? Tem hora que dá vontade de você deixar de ser você por 2 dias para descansar, mas você não vai ter essa opção. Os primeiros 15 dias que você passou sem dormir, quando seu bebê nasceu, isso se estendeu. Pelo menos a maioria dos contatos que eu tenho de mães que eu conheço à distância já são de crianças um pouquinho maiores, então vocês vão me entender, a gente nunca mais dorme. Você que ainda não é mãe, não se desanime, tá? É o melhor, mas é o mais difícil trabalho do mundo. Então o que eu vou pedir para não ficar muito longo o vídeo, porque eu falo pra caramba, o que eu peço a vocês? Gente, vamos ser uma rede de mães.
Vamos entender que uma criança não é só responsabilidade total de uma mãe, não, nem de um pai. Eu agradeço e acho maravilhoso, parabenizo todos os pais presentes, de verdade, que não acham que cuidar de filhos e da casa seja obrigação. Não é obrigação da pessoa, da mãe fazer isso exclusivamente, não. O filho é da mãe e do pai. E vocês não estão ajudando, não. Vocês estão fazendo a parte de vocês. Entendeu? A mulher, ela tem que ser menos cobrada. A mulher, ela tem uma carga enorme de responsabilidade que o nosso mundo machista não entrega, não divide com o homem. Peço a vocês que se entendam, que se compreendam, que se permitam não estarem bem, que se permitam estarem confusas e cansadas. Isso é perfeitamente normal. Nem sempre você vai ser aquela mãe que vai dar coisas sem glúten para o seu filho e sabe, não dá coisa embalada e industrializada. Não vai ser sempre que você vai conseguir, não. Você vai tentar, mas vai ter um dia que você vai ter que dar miojo para o seu filho porque você está cansada e você quer dormir, você tem esse direito. Isso não vai matar o seu filho. Vai ter aquele dia que você vai precisar deixar o seu filho com a avó, com o pai e ir no salão de beleza fazer uma unha. Você merece. Isso não vai diminuir o amor que o seu filho tem por você, nem vice-versa. E outra coisa que eu queria pedir para todo mundo, né? Porque nós também somos a sociedade. Que a gente seja mais compreensivo e passivo com as crianças também, sabe? Porque o que eu mais vejo são casos assim das pessoas, de uma criança fazendo pirraça, e isso está na fase da pirraça, gente. Nossa! Que mãe que já não sentiu vontade de largar a criança lá e sair. Gente, não tá fácil para uma mãe que tá com uma criança fazendo pirraça no supermercado. Mas não tem necessidade de você ficar lá olhando pra criança. Ai, se fosse minha. Na minha época isso não acontecia. Minha mãe, nossa, minha mãe soube me criar, porque se fosse eu, ela já tinha me virado ao avesso. Gente, cada mãe cria seu filho da forma que acha que deve, tá? Vamos parar de julgar as pessoas dessa forma, porque isso tá horrível, sabe? E ainda mais nós mulheres, vamos acordar e ver que nós somos por nós. Não vamos ficar esperando que a gente tenha essa compreensão e essa ajuda dos outros, não, porque nós somos por nós. Por isso que eu penso que essa rede de mães é das coisas mais importantes que nós temos. A vizinha lá, recém-parida, o neném tá chorando desesperado, gente. Não custa nada você bater ali e perguntar se ela tá precisando de ajuda, sabe? A mãe sofreu um preconceito ali porque ela estava amamentando em público e uma pessoa tá lá falando merda pra ela. Gente, se mete nessa porra. Me desculpem o vocabulário, mas eu já passei por tanta coisa como mulher, sabe? Entre assédio e esse tipo de injustiça. E assim, eu não tive a ajuda de ninguém, eu tava ali sozinha. Hoje em dia, se eu vejo uma coisa dessa, um abuso, eu me meto, é minha irmã que tá ali, entendeu? É minha parceira. Mulheres, sejamos mais por nós. Vamos parar de julgar a roupa da outra, a criação do filho da outra, o filho pirracento da outra, sabe? Ou a mãe, ela tá muito desarrumada, ou a mãe tá arrumada demais, tudo é motivo para julgamento e preconceito. Vamos parar com isso, vamos começar a se ajudar, sabe? Eu tive um caso muito próximo de uma pessoa que hoje eu considero minha amiga, ela até me falou sobre isso também. Ela teve gêmeos, teve uma dificuldade financeira, precisou de ajuda. Não que nós estejamos numa situação financeira boa, ninguém está. Mas você dá uma ajudinha para uma pessoa com alguma coisa, não vai te fazer falta. E a gente fez isso, a gente se uniu. E hoje em dia os gêmeos estão bem, já estão em casa. E ela me agradeceu imensamente, mas foi o que eu falei com ela, não me agradeça. Eu me sinto na obrigação
É o problema de uma mãe, é o problema de todas, sabe? Então vamos fazer isso, sabe? Você tem uma prima, uma irmã, uma parente, vamos começar nem que seja com os parentes. Olha, lá em casa domingo eu vou, sei lá, fazer pipoca e deixar as crianças vendo desenho. Deixa os seus lá em casa pra você ter um pouquinho de descanso. Eu tenho certeza que se você fizer isso, ela vai fazer isso por você também, sabe? Ou então, são vizinhos, né? Eu acompanho um canal que chama Real Mother e ela, nossa, maravilhosamente bem abordou esse assunto, que ela tem essa rede de mães assim no prédio dela. E que assim, tem sopa na casa dela agora, fala aqui ó, traz fulano aqui, os filhinhos, né, da vizinha, que eu dou janta para todo mundo aqui em casa. Gente, 1 minuto da gente que tá estressado com tudo, com rotina, com criança, não somos pessoas perfeitas. Você não tem paciência o tempo todo, tem hora que você quer sumir. Dá uma ajuda para essa mãe, cara. Às vezes é disso aí que ela tá precisando, de 1 minuto para ela respirar. Sabe? A gente precisa muito disso. E agradeço muito a vocês pela paciência, pela compreensão. E espero que a gente continue abordando esse tipo de assunto. Eu quero falar muito sobre isso, sobre empoderamento, sobre esse sagrado feminino que eu falo sempre. Eu quero ter um pouco mais de tempo para abordar isso, para trazer um pouco mais de conhecimento para todo mundo e para que vocês possam dividir o conhecimento de vocês comigo também. Isso é muito importante. E quero que vocês saibam que tenham em mim uma companheira de vida. É isso que eu quero. Um problema de uma mãe é um problema meu também. E participem, sabe? Participem, enviem ideias, dúvidas, falem, gravem os vídeos que eu posto. E eu vou tentar gravar toda semana um assunto diferente. E eu sei que com 8, 10, 20, 5 mil inscritos, não importa a quantidade. Eu sei que se esse vídeo estiver chegando a uma mãe apreensiva, eu sei que ela vai se sentir um pouco mais confortável e acolhida, sabe? Com o mínimo de compreensão, tá? Mais uma vez, obrigada a vocês e até a próxima, viu?